Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, nesse vídeo de agora vamos falar de notícias quentinhas relacionadas ao Flamengo e ao mercado da bola do Mengão, porque geral da Europa está de olho no nosso jogador Everton Araújo, galera, e ele pode sair. A notícia de que ele pode sair realmente, porque já tem proposta no meio do ano, tá bom? Já tem proposta na mesa do Mengão. Vamos falar também do Flamengo querendo contratar o volante, né? Do Botafogo, meu xará Danilo. Vamos falar do Paquetá, se ele vai ou não ser relacionado, se ele vai ou não jogar amanhã na Argentina contra o Estudiantes e mais, galera, e mais. São muitas notícias, né? E é por isso que eu peço para que vocês fiquem até o final, porque também vamos falar do Sormani, tá bom? O Sormani falou do Flamengo e é engraçado, né, galera? O cara até elogia o Flamengo, sabe? Mas todo mundo sabe que ele é anti. Se ele puder criticar o Flamengo, ele vai criticar. Já falei demais, né, galerinha? Eu peço para você se inscrever aqui no canal. Se inscreva, deixa o like, ajuda o canal a crescer. Então vamos aqui para a primeira notícia que tem a ver com a venda do nosso jogador, né? O moleque explodiu. Everton Araújo, nosso volante. Vamos lá então, ó. O volante Everton Araújo explodiu de vez na temporada sob o comando do Mister Leonardo Jardim e virou alvo prioritário de gigantes da Europa. Essa notícia aqui eu peguei no Instagram do Júlio Miguel Neto, tá bom? Vamos lá, ó. A Rock Nation, agência que cuida da carreira da joia rubro-negra, já comunicou ao Flamengo. A tendência fortíssima é de venda agora na janela do meio do ano. Clubes da Alemanha e da Itália estão em cima do atleta e já existem propostas reais na mesa. Com o contrato até 2028, o Flamengo sendo dono de 70% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, vai vir uma bolada aí, aqui é o final da notícia. Então, galera, o cara pode sair porque já tem proposta na mesa e o Flamengo tem que fazer uma boa venda. Uma venda do caralho. Não pode vender barato, porque se fosse o Palmeiras, a verdade é essa. O Palmeiras venderia Everton Araújo por 35, 40, 45, 50 milhões de euros. Palmeiras venderia. Palmeiras vendeu um zagueiro por quase 40 milhões de euros. Hoje ele tá sumido, mas foi pro City, né? Se eu não me engano, foi pro City. Se eu estiver errado, pode comentar aqui. Então, um zagueiro Palmeiras quase conseguiu, ou conseguiu 40 milhões de euros. É que eu não lembro o valor ali certinho, mas eu sei que passou tranquilo dos 35 milhões de euros. Passou. Então, o nosso volante ali, um moleque novo, jogando a bola fina, fazendo gol, distribuindo. O cara está tomando de conta. Eu não sei se ele não for vendido, eu não sei se o Pulgar vai dar conta de tomar a vaga dele, não. O Pulgar pode tomar o lugar dele por nome. Ah, o Pulgar tem nome, vai entrar de volta no lugar dele. Só por causa disso, mas por futebol jogado, o Pulgar vai esperar o cara, né, entrar na mal, né, no tempo ruim, aí começar a ser criticado e o Pulgar tomar o lugar dele entrando de reserva. Mas se não for isso, eu acho que o Pulgar não toma. Entendeu? Então, clubes da Itália e da Alemanha estão de olho no cara, então o Flamengo tem que fazer uma boa venda. É 35 milhões de euros no mínimo. No mínimo, porque o Flamengo não tem 100% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo só tem 70%. Só 70%. Então, é 35, 40, 45, 50 milhões de euros. Por menos do que 35 milhões de euros, o Flamengo não deve nem ouvir proposta. Não deve, o cara titular do nosso time. Porque se na Europa, galera, o time que comprar ele vai vender ele por tranquilo 50, 60, 70, 80 milhões de euros. Né? E aqui para complementar essa notícia, agora vamos falar do Danilo, né? Já que o nosso jogador do meio de campo está quase que de saída, o Flamengo tem que repor, né? E o jogador para repor que o Flamengo está interessado é o Danilo do Botafogo. Olha só, as informações que acabam de esquentar os bastidores. Segundo a apuração da ESPN, o Flamengo já definiu a sua estratégia para a janela de transferências do meio do ano, que abre no início da Copa do Mundo. A diretoria quer tiros certos, né? Dá tiro certo para pontual. E esse aqui é pontual, viu? No mercado sem espaço para apostas. E o primeiro grande alvo avaliado para reforçar o nosso meio-campo joga aqui mesmo no Rio de Janeiro, o volante Danilo do Botafogo. Está na mira do Mengão, aproveitando no momento de instabilidade na SAF do rival. A ideia do rubro-negro é trazer um jogador pronto e de alto nível para dar ainda mais profundidade ao elenco de Leonardo Jardim. Ou seja, galera, e faz bastante sentido. Se o nosso volante, o Everton Araújo, volante de marcação, mas também tá de criação, né? Até atacante. O cara tá saindo, nada melhor do que contratar o outro, né? Um substituto pontual. Sai um e vem outro. E o cara que o Flamengo quer contratar, o cara é muito bom de bola, muito bom mesmo. Danilo tá arrebentando. O cara, se eu não me engano, galera, ele é o artilheiro do Botafogo. O cara é o volante de marcação ali, saída de bola na criação e ainda é atacante. Entendeu? Então o cara tá jogando bola fina. Então, se o Flamengo vender o Everton Araújo, então com certeza tem que trazer
alguém à altura, né? Novo, porque o Danilo é novo, para ele substituir ele e brigar com o Pulgar para ver quem vai ser o titular. Entendeu, galera? Então, faz bastante sentido. E o Danilo não vai ser barato. O Botafogo vai vender por no mínimo 20, 25, 30 milhões de euros. No mínimo. E talvez nem venda por esse valor, talvez venda por 40. Então, se o Flamengo quer investir, quer pagar a mesma bagatela, tem que vender bem o Everton Araújo por 35, 40 milhões de euros para pegar esse dinheiro e aqui, Botafogo, toma aqui, ó. Entendeu? Tá aqui, tá na mão. Recebi, toma lá, dá cá. Né? Papau, pronto. Então, sai um, entra outro. Lá ele, entendeu, galera? Então, faz sentido o Flamengo também querer contratar o cara na janela do meio do ano, o Danilo. E o Botafogo está se desfazendo, o clube está falindo, o negócio ali tá feio. Bom, galera, agora vamos falar de Lucas Paquetá. O cara não vai jogar amanhã, infelizmente, galerinha, por conta da lesão dele, né? O Flamengo deve estar com bastante cautela para não agravar, né? E se o cara tiver curado, mas não está completamente curado, o Flamengo também não quer, né, dar sorte pro azar, né? Eu vou ler aqui a notícia, ó. O planejamento inicial do Flamengo previa o retorno de Lucas Paquetá no duelo contra os Estudiantes. Isso, porém, não ocorrerá. Segundo a jornalista Mônica Alves, do Coluna do Fla, o desgaste físico somado à lesão fez com que o departamento médico alterasse o cronograma de recuperação do meio-campista. Tanto Paquetá quanto o Eric Pulgar ainda realizam trabalhos separados do restante do grupo. Os dois estão fora do duelo de amanhã pela Conmebol Libertadores, ou seja, o desgaste físico junto à lesão fez os médicos do Flamengo terem cautela e não querer, né, deixar o cara sair para poder jogar. Não, Flamengo, ó, deixa o cara aqui de boa, treinando aqui devagarzinho, aqui fazendo um trabalhozinho diferenciado aqui. Ele não vai amanhã para a Argentina jogar contra os Estudiantes, porque jogar na Argentina contra o time argentino, o jogo é pesado. Então, galera, segundo a notícia aqui, o Paquetá só não vai jogar amanhã por causa do desgaste físico, sabe? Desgaste físico e a lesão, né, que veio naquele momento. Mas eu acho que o próximo jogo aqui no Brasil ele já joga, né? Ou no Brasil, onde for, o Flamengo vai jogar. Ou talvez não, talvez o Flamengo pode aplicar ali a cautela também. Deixa ele mais 2 jogos sem jogar. Porque a ideia era de ele ficar 2 jogos sem jogar, né? Não jogou contra o Bahia, se não me engano, e nem contra o Bahia ele jogou. Ele não jogou contra o Vitória e contra o Atlético Mineiro, né? O último jogo aí. Então, esses 2 jogos ele não jogou, foi o que falaram, né? Queria ficar 2 jogos fora, com 10 dias. Mas agora vai ficar o 3º jogo fora. Se qualquer coisa pode ficar até o 4º jogo fora também, né? Para o cara melhorar 100%. Não ser aquela lesão mentirosa de falar, o cara vai voltar em 10 dias, aí passa 15, 20 dias, 30 dias, um mês, e o cara não volta, né, galera? Ou seja, mentiras. Então não é isso. Porque no Vitor Roque do Palmeiras falou que o cara ia voltar em alguns dias, passou mês, galera, quase 2 meses, 1 mês e pouco, para o Vitor Roque voltar. E quando o cara volta, ainda sofre a entrada do caralho. Pronto, lesiona de novo, vai fazer cirurgia. Né? Ou seja, agravou mais a lesão. Não sei nem se a lesão foi naquele pé lá, no pé esquerdo dele, no tornozelo. Mas, pois é, agravou ali a lesão dele e ele vai fazer cirurgia. Né? Então, tomara que o médico do Flamengo, né, os médicos, estão só tendo cautela para, não, calma, o Flamengo tá de boa, tá jogando tranquilo, não tá precisando de Paquetá tanto assim urgente. Então, Paquetá, se recupere aí e depois a gente volta. Sem, né, dar sorte pro azar. E para acabar aqui, galerinha, vamos falar aqui do Sormani, Fábio Sormani, que todo mundo sabe que ele é anti, né? Se ele tiver uma brecha e puder criticar, ele tiver por aí, tipo assim, uma brecha e aproveitar para criticar o Flamengo, ele vai criticar o Flamengo. Mas olha só o que ele falou aqui, ó, sobre o time do Flamengo e o melhor futebol hoje do Brasil, né? Ele aqui deu ali uma, né, galerinha, um elogiozinho básico, olha só. Acho que é claro que hoje o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Eu falo na questão técnica e tática. Lógico que o Palmeiras é o líder, compete demais, vence seus jogos por 1-0, mas vence. Pontua, mas o Flamengo encanta o seu torcedor, traz mais confiança. E ele aqui não mentiu, o Palmeiras ganha, é verdade, tá competindo, tá ganhando de 1-0, 2-1, 1-0, 1-0. O time não consegue empatar, ainda que por incrível que pareça, pro futebol mais ou menos ainda ganha. E o Flamengo, graças a Deus, está jogando futebol bacana, está dando esperança pro torcedor, né? Alegria, né, galera? E, como eu posso falar, e o futebol é bom, é vistoso, tá goleando, quando no goleia faz 1 ou 2 gols, leva gol também, mas tá jogando bacana, futebol que a gente quer ver, né? Não é só golear, jogar aquele futebol engessado. É bonito, tático, bem feito, ou seja, praticar o futebol. E o Flamengo tá praticando. Só que os torcedores do Palmeiras, seguindo aqui agora o Sormani, né, estão com medo, sabe? Muitos estão com medo do Palmeiras jogar esse futebol de 1-0, 1-0, 1-0. Vai chegar uma hora que a sorte não vai estar mais ali do lado deles, né? Tem que fazer 2-3 para poder, quando fizer 2-3, poder levar pelo menos um. Agora ganhar de 1-0, 1-0, 1-0 ali, vai chegar a hora que vai tomar esse gol, vai sofrer um empate, vai tomar a virada, 2-1, vai se lascar. E muitos torcedores do Palmeiras estão com medo disso. Não é futebol bom.
vistoso e é um futebol econômico de gol pobre. E muitos também estão com medo do Flamengo. Eita, pô, quando nós pegar o Flamengo, como é que vai ser? Vamos perder também? Ei, ei, ei. E a chance, galera, de perder é alta, viu? A chance de perder é alta. Não é difícil para o Palmeiras perder, não. Vai ser um jogão. Mas não é difícil perder, não. E o Flamengo tá na cola, a gente tem um jogo a menos, né? E eu acho que o Flamengo vai ganhar. Eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar do Mirassol. Então nós praticamente estamos aí só 3 pontos atrás do Palmeiras, né? Hoje, assim, nós estamos 6, mas eu tô contando com a partida menos que o Flamengo vai ganhar, vai para 29 e vai ficar só 3 atrás do Palmeiras. O Palmeiras tem 32, se não me engano, né? Então, os confrontos diretos irá decidir quem vai ficar na frente de quem. E o Flamengo tem tudo para poder manter, né, galera, a nossa hegemonia, manter a nossa freguesia com o Palmeiras, né? Palmeiras é nosso freguês no Brasileirão. A gente pode ganhar ou empatar, mas a gente tem que ganhar e ganhar em casa e ganhar na casa dos caras. Meu povo, ficando por aqui, agora comentem o que vocês acham, né? Sobre o Paquetá não jogar, sobre o Flamengo contratar o Danilo, né? E vai ser caro, eu acho, né? Na minha opinião. Sobre o Flamengo vender o Everton Araújo, e eu acho que o Flamengo vai vender barato, o Flamengo não dá conta de vender igual o Palmeiras. Tomara que venda bem, 35 milhões de euros no mínimo, 40 milhões de euros, que o cara vale isso, porque quando ele chegar na Europa, o time que contratar ele, quando vender, vai vender por mais de 50 fácil, e de libras. Já pensou vender o cara? Flamengo vender esse cara por 30, 40 milhões de libras é bom demais. Não ficando por aqui, comentem. E antes de acabar, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, divulguem esse canal para geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição. Minha meta de likes para esse vídeo de 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente, vou agradecer bastante a Deus. Obrigado, meu Deus. E a vocês também. Obrigado, galera. Então é isso aí. Tamo junto a nós e até os próximos vídeos.